Fala pessoal, boa noite, estamos aqui em mais um dos nossos episódios no Vila Podcast. Você que está aí na live, está aguardando já se inscreve no canal para você poder fazer suas perguntas. Eu sempre brinco, a gente colocou uma armadilhazinha simples que para comentar você tem que se inscrever. Você se inscreve, espera um minutinho e aí você pode comentar, beleza? Galera, uma das nossas missões do nosso podcast é trazer as melhores pessoas possíveis para extrair as melhores conversas, as melhores histórias felizes, aprender com as histórias tristes, histórias de inspiração, de motivação, político, empresário, blogueiro. Vocês já perceberam mais ou menos como é a nossa agenda. E hoje conseguimos marcar, né? Foi até rápido, prontamente aceitou o nosso convite. Eu já conheci ele de vista, já tinha visto ele em Lagarto. E acompanhei pelo Instagram e, poxa, a história muito boa, uma história bacana, uma história de superação, uma história que pode nos motivar. E esse alguém é ninguém mais, ninguém menos que Fernando, por aqui, Fernando do Açaí, Fernando isso aqui. Fernando, irmão, muito obrigado por você ter aceitado o convite. De verdade, espero que a gente tenha um bate-papo muito bom. Obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser maravilhoso estar expondo um pouco da nossa história, tentando ajudar de qualquer modo a sociedade, né, de modo geral, aos jovens, né, falando um pouco da nossa história, talvez servindo de alguma inspiração, se assim for o caso. Não, isso eu tenho certeza que também até um dos nossos objetivos aqui no podcast no tema, na vida que aquela pessoa tem, no seu caso de empresário, da sua luta nessa área aí, a nossa missão é extrair o máximo para que a juventude que assiste possa olhar e dizer, caramba, eu posso, né? Eu consigo. E principalmente alguém da nossa terra, né? Que Sim. Começou por aqui na nossa terra, a gente tem o máximo respeito e a gratidão. Fernando, tem muita gente que vai assistir ou que está assistindo já te conhece, mas outra parte, pode ser a maioria, também não te conheça. Então, por favor, se você pudesse se apresentar. Cara, eu sou um lagartense, né, nascido no povoado Açu Velho, né? Açu, né, vem de lá do povoado Açu Velho. Caramba! Lá perto do povoado Brasília. Açu vem do Tupi-Guarani também, que conota o açaí, né? Que significa grande, né? Jacaré-açu, né? Açaí-açu, açaí grande, né? De infância muito humilde, sempre batalhamos, né? Sempre lutamos bastante. E somos 3 irmãos, criados pela mãe analfabeta, né? Sem pai. E enfrentamos diversos desafios na vida, né? Chegamos a determinado momento da nossa vida a passar fome. Depois de lá, nós fomos morar no Campo da Vila. Logo depois, bem aqui próximo na rua Filadélfio Dória, ali perto ali do entroncamento ali, né? Sim. Eu acho que tem um nome que dá ali, eu esqueci agora. Ali da junção perto da escola, perto do posto de saúde, né? Da entrada para a estação, né? E fomos seguindo a vida, né? Fizemos muita coisa. Desde os meus 10 anos eu trabalho, vendi picolé. Já tive carrinho de bala, aquele que abre a tampinha e tem uns cigarros assim na tampa. Eu vendia na igreja, matriz, né? Já fui vendedor de remédio em porta, vendedor de livro. Fui garçom na churrascaria Espeto de Ouro do meu amigo Jaconias. Que mais, meu Deus? E assim fui me informando, né? Fui para São Paulo, passei um período lá também, foi maravilhoso. Depois retornamos, fui vendedor de livro. Então, assim, tem muita história para contar. Às vezes mais fácil perguntar o que você não fez, né? O que você não vendeu. Sempre muito tentando batalhar para seguir a vida, né? A vida nunca nos deu muita oportunidade, mas Deus nos deu exemplo de uma mãe guerreira que sempre foi muito batalhadora. Em determinado momento, boa parte da vida dela, ela enchia uma galinhota com arroz doce, mucunzá, ia vender nas ruas para sustentar a gente. Então, assim, sempre tivemos um exemplo maravilhoso dentro de casa e assim a gente foi enfrentando a vida e um dia eu disse, um dia dá certo, né? E assim a gente vem lutando até hoje esperando, né? Cada dia que passa é uma guerra, uma luta e vai vencendo, né? É isso aí. Fernando, me diz uma coisa. Você falou aí que um dia você disse, olha, um dia vai dar certo. Isso. Até para eu poder extrair o melhor, o máximo de informações aqui da sua área, que eu possa conseguir fazer isso. Quando foi que você começou a ter a sua mente mais empreendedora? Você dizer, se eu pegar isso, se eu vender isso, eu ganho isso, o meu lucro é isso. Que eu acho que todo início é mais ou menos assim. Elan, cara, assim, é interessante.
determinado momento, quando eu vendia livro, eu vou tentar lhe explicar isso de uma maneira um pouco mais complexa. Determinado momento, eu vendia livro com meu irmão. Em uma praça, em Tobias Barreto, eu vendia nas escolas, né? E eu esperando voltar o período da aula, do período da tarde, a mudança de turno, naturalmente nós fomos almoçar e ficamos descansando ali, fazendo uma cestazinha ali embaixo de uma árvore, em Tobias Barreto, em uma praça. E eu cheguei para ele e perguntei: o que é que você quer da sua vida? Na verdade, era uma pergunta meio retórica, né? Era eu que queria responder. Eu nem sei o que ele respondeu, na verdade, eu não lembro. Eu lembro que eu respondi, né? Eu disse que eu só queria pagar minhas contas, na época era telefone fixo, eu queria ter um telefone para poder ter o dinheiro de pagar a conta do telefone, pagar a conta de água, energia, moradia e um carro. E eu sempre consegui isso na minha vida, porque era o que eu queria, né? Não sei se vocês lembram, quando surgiu aquela pandemia dos marketing multiníveis, Rinode, Lembro. Telex Free. Lembro. Né? Então, e aí aquilo ali, eu participando de algumas palestras, de algumas coisas que me eram convidadas, e eu comecei ali, eu fui apresentado, que até então eu só era um cara batalhador, como muitos outros, um cara que sempre buscou, acredito que, modéstia à parte, um pouco acima da média, mas com muita garra, sempre buscando fazer na unha. Mas eu não tinha essa concepção de empreendedorismo. Eu sabia que eu teria que trabalhar. E nessas palestras me foi apresentado o empreendedorismo, de certa forma. Então, assim, a Telex Free, eu acredito, foi ela que deu um prejuízo danado a um monte de gente. Né? Mas eu acho que sempre tudo a gente consegue extrair o melhor. Né? Mesmo nas coisas piores, a gente consegue extrair as coisas boas. E, para mim, foi o empreendedorismo. Se eu não me engano, no ano de 2013, por aí. Né? E nas palestras eu começou a ir para o YouTube, o danado do algoritmo começou a me entregar coisas relacionadas. Eu lembro que eu conheci o Flávio Augusto na internet, né? E aí nisso me foi apresentado empreendedorismo e eu comecei a entender que lá em cima estava para todo mundo. O empreendedorismo prega isso é fato. Lá em cima está para todo mundo. E a partir daí eu comecei a mudar minha mentalidade, comecei a entender, porque você não consegue acessar algo se você não acredita que você consegue acessar, né? E a partir do momento que eu comecei a entender que eu conseguiria chegar em lugares maiores, já porque eu era um cara vivido, já porque eu era um cara guerreiro, extremamente trabalhador, isso eu sempre fui. E aí foi aonde eu comecei a buscar isso, né? E assim, nesse período, eu tinha um horário meio que ocioso, que era o horário manhã e tarde. Naturalmente, a gente fazia algumas compras para a lanchonete, né? A gente tinha uma lanchonete, a Sampa Burger, né? Para quem não sabe, era minha. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa de dia. Eu preciso... E tem uma coisa que eu falava sempre, eu criei essa metodologia e eu busquei ela. E eu consegui. E eu recomendo isso para todo mundo. Eu digo que eu tenho a fórmula da riqueza. E nenhuma delas, tem um grande empresário aqui, que eu disse, esse cara achou a mina de ouro dele, que foi no segmento de empréstimo consignado. O cara de um segmento de funerária achou o segmento dele, que era esse negócio de plano funerário, e ficou rico. E eu vou achar o meu. E assim eu fui lutar. Aí, quando estava começando o carro do ovo, montei o carro do ovo, deu certo. Fiz um teste, um piloto, comprei as caixas de ovos, vendi tudo em 2 horas. Caramba. Falei, dá certo. Aí deixei no cantinho ali guardado. Aí fui fazer açaí. No início não deu certo, mas falei, vai dar certo. Projeto, esse aqui para longo prazo é melhor. E assim a gente foi andando. E foi mais ou menos assim que tudo começou. Caramba. No caso, o que te motivou pode ter sido a realidade? Cara, eu digo sempre que são assim, você imagine, tem uma analogia que usa uma cenoura, mas só que eu não gosto, que ela é meio pesada, meio cafona. Mas eu vou usar, que é a mesma coisa, que é do rato, o queijo e o gato, tá? Eu digo que o cara, ele é motivado, o rato, ele é motivado ou pelo queijo ou pelo gato. Eu era motivado pelo gato, porque se eu não corresse, o gato vinha e me comia. Entendeu? Então, assim, naquela época era o gato, que eu corria do gato. Hoje eu tenho que aprender a correr atrás do queijo. Entendi. Porque hoje eu já não tenho mais medo do gato. Já não tenho mais medo de morrer, do gato me comer. Aí hoje eu tenho que ir atrás do queijo. Entende? Entendi. Então, assim, antes de eu ouvir essa analogia, eu dizia que eu tinha medo mais de perder, de voltar ao que eu era, do que medo de arriscar. Então, assim, o que me motivava era o medo de perder.
e não necessariamente a vontade de ganhar, né? Mas dentro dessa analogia do gato é isso. A gente tem que... Eu corria do gato, agora eu tenho que correr atrás do queijo. Quando você começou, qual foi a sua maior dificuldade, até pessoal? Porque aí você já citou alguns empreendimentos que você fez antes do açaí. Sim. Né, um pouco antes do açaí. Qual foi as... Porque assim, quando o açaí chegou em Lagarto, rapaz, você já comeu aquele negócio tão gosto de terra, não sei o que, né? A primeira vez, eu acho que de tanto posição falar, a primeira vez que eu consumi, eu disse, rapaz, realmente, tem razão. Sim. Só que eu acho que foi tantas pessoas falando, não sei. Mas qual foi a maior dificuldade, assim, que você enfrentou? Porque, tipo assim, ou foi algo assim que você apresentou, foi fácil a aceitação? Fala do açaí especificamente. Isso. Olha, o açaí naquela época, como eu digo, só para você ter ideia, Lagarto talvez naquela época teria 90 mil habitantes, né? Hoje, se eu não me engano, são 105 mil habitantes, né? Por aí, que a cidade tem. E mesmo uma cidade de 90 mil habitantes, quase ninguém conhecia, né? Do mesmo modo, quando eu ia apresentar o açaí aos outros lojistas, aos outros comerciantes de lanchonete, porque não existia açaiteria, então eu teria que vender em lanchonetes, pizzarias, restaurantes de modo em geral, o pessoal nem conhecia. Primeiro eu tinha que convencer eles para eles botarem no comércio deles, né? Alguns que eu consegui, que algumas cidades, por exemplo, Tobias Barreto, eles já trabalhavam com açaí, aí eu consegui botar o meu e tirar o do concorrente. Sim. Né? Mas a maior dificuldade mesmo que eu enfrentava era justamente essa, era o cliente não conhecer o produto e nem ter público para consumir. Né? Que isso aos poucos, por causa muito da mídia também, né? Foi se popularizando. E aí, graças a Deus, eu era o único aqui na região Centro-Sul, só existia, eu acredito que uns 10, 15 lá em Aracaju, mesmo assim de modo muito difícil de se achar. E eu era o único aqui da região Centro-Sul, da região aqui para baixo do estado. Acredito que boa parte também da Bahia eu era o único. E quando o açaí em si foi se popularizando, eu estava lá presente em todo esse momento e aí foi dando certo, né? Eu lembro que eu saía para vender, foi muito difícil. Eu saía para vender, vendia um produto não tão bom, uma embalagem péssima, mas, modéstia à parte, eu digo que eu sou o melhor vendedor do mundo vendendo meu produto, né? E eu ia lá e tentava vender, saía com 7, 5 caixas dentro do isopor, vendia 2, 3, voltava com o restante, isso foi por dias, né? Me acordava às 6 horas da manhã, ia bater açaí, almoçava, carregava o carro, ia tentar vender, chegava às 10 horas da noite, ia fechar a lanchonete meia-noite, chegava em casa às 1 e pouca da manhã, que ainda ia limpar, dormia 2 horas, daqui o corpo desligasse, ia ser 2 horas, 6 horas da manhã em pé de novo. E sem lucro, né? Porque você não conseguia pagar um lucro de toda uma estrutura dessa, vendendo 2, 3 caixas por rota que você fizesse, né? Cara, é justamente aí que é uma das coisas assim que eu fico impressionado e bato palmas para todo empreendedor que vai na raça mesmo. Me diz como é essa sensação de passar um certo período fazendo tudo isso com muitas vezes zero lucro ou um lucro prejuízo. Como é que fica a mente da pessoa? Tipo assim, como você ficou numa situação dessa? Qual foi a sua reação? Ou você disse, não, ou você já tem um planejamento, olha, isso aqui agora eu tô assim, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos... Eu acho que eu estava confiando muito no meu potencial, na minha garra. Fiz um estudo de mercado superficial e via que tinha possibilidade, né? Foi meu grande desafio, foi o meu primeiro grande desafio da vida, porque até então eu sempre fui um cara que sempre batalhei, como eu disse, e sempre ganhei meu dinheiro. Nunca passei necessidade da minha vida depois dos meus 18 anos de idade. Passei necessidade quando eu era criança, quando eu não era economicamente ativo, quando eu não fazia nada. Mas depois de eu adulto, depois dos meus 18... eu nunca passei necessidade, sempre tive meu dinheiro. E foi a primeira necessidade que eu passei, porque a gente estava tendo um custo absurdo e não tinha entrada, e já vinha se arrastando por um bom período. Só que eu confiava no meu potencial de fazer. Eu estava muito motivado. E a ideia que ia dar certo, Eu lembro que tem um corte aí bem interessante, um corte nessa história, que chegou a determinado momento que eu carreguei o carro, tinha 25 caixas vendidas. Foi ali onde deu o estralo. Falei, caramba, deu certo. Agora não tem como mais retroceder, porque aquelas 25 caixas em cima do carro vendida, ela já simbolizava lucro, já simbolizava que o negócio tinha dado certo, que já não estava mais no vermelho, já estava faturando. Então, assim, é mais ou menos essa história. Levando em consideração que hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem, cada veículo sai no mínimo com 200 caixas dentro. Caralho. Né? A gente faz 3, 4 carregamentos por dia. Então, assim, hoje deu certo, né? Mas naquela época foi muito difícil. Eu falo assim, para pontuar essa situação que
deve ser a maioria da vida dos empresários, no seu início, né? De sempre estar correndo ali no zero ou no negativo, é que tem muita gente que infelizmente se ilude, né? Sim. Não, eu vou comprar isso por tanto, vendo por tanto, ganho e tô tranquilo. Aí na primeira semana dá ruim, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a pessoa diz, rapaz, esse segmento é ruim, não é tão bom quanto eu pensava. Eu até conversando aqui com o Charles Brício, aí eu falei sobre isso, aí ele disse, né, que a pessoa tem que tentar, ela tem que conhecer o seu produto, o que você vende, de todas as formas, de várias visões diferentes. Ele disse assim, se você estudar o seu produto dessa maneira, de todas as frentes, de todas as visões, cima para baixo, de um lado para o outro, e você vê que não deu certo, aí beleza, você pode largar. Mas se você não ter feito isso, toda essa pesquisa, esse estudo, tentativas, você não pode dizer que aquele segmento não é tão bom. Sim. Aí eu disse, caramba, você falando aí, eu lembrei dessa fala dele. É um batalhador também, conheço. Eu tive também uma outra empresa, que ele foi meu cliente, que era, a gente, não sei se vocês lembram, tinha aqueles triciclos de propaganda, fazia, os dentistas, só carregava aqueles banners. Ah, é verdade, eu lembro disso aí. Foi um período também da minha vida, aquilo ali, deu certo aquilo ali também, viu? Eu cheguei a ter 6 daquilo ali. Caramba! Foi. 6, fechava, enquanto o pessoal tentava vender hora, eu já vendia o mês inteiro, meu amigo. Fechava o contrato de um mês, fazia baratinho, deu certo também, né? E Charles também é um guerreiro, acompanho ele de muito tempo, é um exemplo também. Sofreu muito também na vida. Veio de família humilde também. Boa parte dos empresários, né, a história, pelo menos, se parece, né? Do início. São as mais bonitas. Né? São as mais bonitas. As mais bonitas é a que você constrói do zero, né? Isso. E geralmente, quem herda, os poucos, consegue contar uma história bonita, porque geralmente ele vai declinar um pouco. Né? Às vezes não, claro. Né? É porque também já nasce com aquela obrigação de manter o que já existe, né? Talvez não aguenta a pressão. Na verdade, é aquela história, né? Nunca correu do gato, né? Aí o moleque que tá iniciando, pegando a empresa do pai e tal, alguma coisa assim do tipo, aí às vezes ele não tem a experiência devida, não tem o medo devido, que o medo faz muito bem, né? E aí... Só para eu entender aqui, que eu fui pro açaí, assim que você citou, mas o primeiro empreendimento de venda, de caixa, essas coisas, foi a hamburgueria. De açaí? Não. O seu primeiro investimento, o seu primeiro. Minha primeira empresa. Sim, sua primeira empresa. Foi as bicicletas. Ah. Minha primeira empresa foi os triciclos de propaganda. Você chegou a rodar? Rodei, o início eu rodei para validar. Rodei até fazer a segunda. Fiz a segunda, aí rodei ainda um período, tirava a folga dos meninos, quando eles faltavam, tal, rodei um período. E aí começou a crescer, aí eu fui para gravação de comercial, para edição, fui aprender CorelDRAW, aprendi CorelDRAW, né? Aí depois eu fazia gravação de comercial, ia lá com o Franklin Studio, Franklin Russo, da Aparecida FM, ele tem um estúdio na casa dele, a gente ia lá gravar os comerciais para botar, eu fazia arte, levava no cara da comunicação visual para imprimir os banners, eu dava acabamento nos banners, fechava, dava manutenção nas bicicletas, construía as bicicletas, são projetos meus, né? Tem até hoje, está lá no meu sítio, né? Já estou lá até hoje. Tem história, meu Deus do céu. Aí depois eu peguei uma loja de comunicação visual, que fazia meus banners, o cara foi embora para Itabaiana, quando eu cheguei lá para buscar meus banners, cadê? Só tava lá o salão vazio, o cara pintando. Aí cara, essa história é legal. Aí eu cheguei lá, o cara só tava pintando lá o galpão. Eu falei, cara, cadê o cara daqui? Eu deixei ele pra fazer meu banner e tal. Só que o cara foi legal, ele deixou meu banner enroladinho lá no canto. Aí eu peguei meu banner e falei, caramba. Eu falei, rapaz, isso aqui tá pra alugar? Ele falou, tá. Me deu o número do dono. Peguei o número do dono, aluguei, cara. Aluguei, botei uma placa, comunicação visual. Cara, só tinha meu computador pessoal lá no fundo. Juro pra você. Aí apareceu primeiro, aí os meninos que trabalhavam com ele ficaram tudo desempregados. Sim. Aí eu conhecia eles, os meninos, que eu tava lá sempre fazendo banner. E aí eu disse, cara, vamos trabalhar comigo? Bora. Aí apareceu o cara, eu quero um banner. Eu falei, tá, e agora? Eu preciso comprar o quê pra gente fazer esse banner? O cara, não, compra isso, a gente imprime lá no parceiro e tal. Eu falei, bacana. Aí vamos lá e tal. Aí começamos a fazer. Vai plotar um carro, precisa o quê? Soprador, as espátulas, precisa disso, daqui. Eu falei, pronto, vou lá ali comprar. Aí ia nos meninos comprar, pedir emprestado e ia fazendo. E deu certo também. Foi uma fase da minha vida. Era ali na Avenida da Bica, vizinho ao menino do pré-moldado ali, de Jorge. Ah, sei. Né? Ali, vizinho agora, onde tá fazendo... Vizinho a casa do parente lá de
do menino, do deputado. Rogério. Rogério Carvalho, isso. Entendi. Caramba. Aí essa foi minha segunda, de lá eu montei a Sampa Burger, né? Da loja de comunicação eu fiquei com as duas em paralelo, a Sampa Burger e a loja que era Ideia Comunicação Visual, fiquei com as duas, né? Aí a posterior montei o açaí e fiquei com o açaí, fechei a loja, fiquei com o açaí e com a Sampa Burger. 1 ano, 2 anos depois, vendi a Sampa Burger e aí nós fomos para Aracaju e lá fiquei com o açaí. A posterior montei um atacarejo, foi um erro estratégico meu, não tinha conhecimento suficiente, o açaí já estava voando, a gente já estava muito bem, não precisava, e montei um atacarejo de mais ou menos 700 metros quadrados, perdi alguns bons milhões. Caralho. Foi. Qual foi um dos seus maiores erros aí? Cara, eu acho que assim, é uma coisa que eu aprendi, eu tinha a síndrome do super-homem, que você metia o S aqui no peito e o que viesse você esbagaçava, e não é bem assim. Aí foi onde eu entendi que muitas das vezes você tem que conter o seu ânimo, você tem que analisar um pouco melhor a sua vida, porque você é capaz de executar qualquer coisa, mas é quando você está na execução. Só que quando você começa a depender de muita gente, você tem que aprender a fazer gestão. Entende? Entendi. E aí esse atacarejo movimentava muito dinheiro, era uma coisa muito grande, muito complexa, e infelizmente também eu tive o azar de ter pessoas que infelizmente não me ajudaram muito nesse sentido e acabaram me prejudicando, e aí eu saí com prejuízo de mais ou menos 6 milhões e tive que sair com um empréstimo de 2 milhões para quitar minhas dívidas, quitar funcionário, quitar fornecedor, né? Que alguns pagam até hoje, mas graças a Deus tudo sob controle. Quando a coisa ficou feia, eu disse, cara, eu vou atrás de quem é de devido, que é banco. Fornecedor meu não pode ficar sem receber, funcionário que eu demiti, foram 26 funcionários que eu demiti, não pode ficar sem receber, tá? Então, assim, eu preciso atrás de quem trabalha com dinheiro emprestado, que é banco. Graças a Deus, a gente sempre foi uma empresa bastante sólida, bastante estruturada, organizada, 100% fiscal. Então, a gente teve uma facilidade de pegar o empréstimo. Foi o primeiro empréstimo que eu peguei na minha vida, e o primeiro foi de 2 milhões. Caralho. E aí a gente, graças a Deus, fiz a manobra rápida no que eu poderia fazer e conseguimos sair. Graças a Deus, o meu açaí é uma empresa extremamente, a minha indústria é uma empresa extremamente lucrativa, graças a Deus, funciona bem, tem uma marca consolidada, e ela me manteve para sair de toda... Incomitante também, veio a pandemia, né? Como eu vendia e vendo até hoje para restaurante, né? No seu Kenai é restaurante, açaiteria é restaurante, né? Sorveteria. Sim. E todos fecharam na pandemia. Então, assim, você imagina... Aí, juntamente com isso, a gente sofreu bastante, né? Vamos lá, deixa eu só... É muita história boa, assim. Boa de se contar hoje e toda a superação que teve. Mas, nesse momento do atacarejo... Porque, assim, você vinha bem. Vinha bem. Muito bem. Muito bem. E aí, do nada, você... Do nada não, né? Depois de algumas situações, você toma essa pedrada violenta. E aí, a mente? E a mente, como fica? Meu amigo, é uma situação muito complicada. É uma situação, assim, extremamente complicada, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu estava tomando um prejuízo de mais ou menos 100 mil reais por mês. Prejuízo. E eu digo que foi Deus, cara. Porque, assim, a gente, você sabe o que é... Juro pra você, meus funcionários, tem alguns funcionários lá hoje que ainda estão comigo, que é dessa época. E que alguns eu remanejei. Quando eu fechei, eu só remanejei, né? Os melhores eu remanejei e os outros eu demiti. E você sabe o que é? Eu tinha indústria que fazia o que fazia, que faz até hoje, fabrica e vende sorvete e açaí, e eu tinha um atacarejo food service. Para quem não conhece, tipo a Sorvepan, mais aqui local, tipo a Vânia ali das embalagens, tipo o Geninho do Empório dos Frios. Sim. Né? Mais ou menos naquele estilo de trabalho deles, daqueles produtos. Produtos voltados para lanchonete, para restaurantes de modo geral. Né? Não era assim, por exemplo, lá você não conseguia comprar um sabonete, um creme dental, um feijão. Não, era só produtos voltados mais para restaurante. Né? E você sabe o que é você fechar um negócio desse e em 3, 4 meses você meter 60% a mais de faturamento, sem você ter uma máquina daquela de venda, e você botar 60% a mais de faturamento em 3 meses, a mais, eu estou dizendo no grupo. No grupo. Cara, eu fiquei assim, eu acho que Deus chegou e disse assim, meu filho, agora acabou, para de sofrer. Agora você vai parar de sofrer. Eu vou lhe erguer de novo. Porque só foi Deus para fazer eu sair de 100 mil reais mais ou menos por mês de prejuízo e voltar a ter lucro em 3 meses.
Eu não vejo outra situação, sabe? Então, assim, se você me perguntar como foi, eu não consigo lhe explicar. Não tem sentido, não faz sentido nenhum tudo isso que aconteceu. E eu cheguei em um determinado momento, teve uma situação pessoal que eu precisava resolver. Era uma situação pessoal minha, não envolvia dinheiro, não envolvia nada. Era uma questão familiar minha, pessoal minha. E eu disse, meu Deus, se o senhor me der isso, pode tirar qualquer coisa de mim até minha empresa. E me foi tirado minha empresa. O que eu pedi me foi dado. Como é que tiraria minha empresa? Quebrando ela. Essa empresa quebrou, esse atacarejo. Ela naturalmente saiu de mim. O que eu pedi foi me dado. E 3 meses depois, Deus voltou a eu ter lucro de novo. Fez a gente ter lucro de novo. Fez a gente se erguer de novo e estou vivo até hoje. Então, assim, Caralho. Essa história eu carrego. Caramba. Você que tá aí na live, pessoal, o nível aqui já começou daquele jeito. Se eu fosse você que tá aí na live, eu encaminharia essa live para a pessoa que você mais gosta, que você menos gosta, ou para o seu patrão, para o seu gerente, para o seu amigo sonhador, para aquele adolescente que tá sonhando em investir. Cara, de verdade, aí a gente tem, acho que 30 minutinhos e eu confesso para você que eu já tô aqui. Se parasse por aqui, para mim eu já tinha aprendido muita coisa, já tinha feito a minha terapia, né? Que a gente às vezes vem mais ou menos, mas quando ouve algumas histórias como essa, a gente fica, caralho, Deus é bom. E a gente, o nosso papel de fazer é trabalhar, ir atrás, ir para cima. Se você quiser fazer sua pergunta, joga lá no chat, que eu vou estar aqui fazendo. Fernando, eu sei que é muito clichê essa pergunta, muito, mas muito mesmo. Mas, às vezes, lá no fundo, ela tem um sentido muito real. No meio disso tudo, em algum momento você achou a melhor opção em desistir? Cara, cheguei, pensei em desistir. Teve 2 momentos na minha vida que eu pensei em desistir, né? Foi nesse momento, esse cara, eu vou parar, vou dar um reset na minha vida, vou ver o que eu vou fazer de novo. Não desistir, porque desistir é muito generalista, né? Muito generalizado. Talvez desistir com aquilo que eu estava fazendo naquele momento, para zerar a cabeça, dar um reset, porque mesmo com tudo isso, mas eu tinha uma empresa que valia, tem um patrimônio dentro dessa empresa que vale dinheiro, então mesmo que eu me desfizesse, eu ia estar ainda com a reserva financeira satisfatória para reiniciar outro projeto. E eu pensei em parar tudo, dar um reset na mente e ver o que eu ia fazer. Recebi até algumas propostas, né? E outro momento foi, agora mais recentemente, quando minha esposa faleceu, né? E pensei também em parar e vender tudo. Na verdade, tive ainda algumas reuniões, né? Pouca gente, ninguém sabe disso, na verdade, só pessoas que deveriam saber, mas estou abrindo aqui para vocês. Eu quase vendo a Açaí Açu, né? Me chegou uma proposta muito boa, num momento frágil da minha parte. Eu estava sem ânimo, eu vinha 17 meses praticamente afastado da minha empresa, e me veio uma proposta maravilhosa e eu quase vendo, né? Deus talvez não deixou eu vender, eu não sei porque eu não vendi, não sei nem porque eu não vendi, mas não vendi. Esperei, na verdade, não consolidou rapidamente a operação, porque é uma operação complexa, cara. Então, não chegamos a fechar de imediato. Ia ter uma 4ª reunião, e essa 4ª reunião, a pessoa estava pretendendo comprar, adoeceu, teve problemas, e aí a gente protelou, e nesse meio período eu disse, não vou mais vender. E estamos tocando, tem 2, 3 meses que eu estou dentro da minha empresa de novo, e tá dando certo, a gente está fazendo ela rodar de novo. Caralho, que bacana. Me diz uma coisa, hoje você só não, né? Hoje você tá com o Açaí Açu, ou tem mais algum outro investimento? Hoje a gente tem uma clínica de vacinação, né? Que era um projeto da minha esposa, e hoje está comigo, naturalmente. A gente tem uma distribuidora de alimentos, né? Que opera meio que em paralelo com a indústria, né? E tem uma indústria que fabrica sorvete e açaí. É o que a gente faz hoje. Entendi. Pretende investir em mais alguma outra coisa? Cara, eu tenho um projeto aí que já está andando, mas ainda não posso dizer o que é. Sim. Mas estou validando aí outra coisa que me ofereceram a sociedade, eu estou dentro dela e a gente está engatilhando aí. Não sei o que é que vai dar, vamos ver. Entendi. Se você pudesse citar
assim, não sei se é um desejo seu, ou às vezes você, isso aqui eu arriscaria até pra galera, pra juventude hoje. Qual um segmento que você olha e diz, pessoal, esse segmento aqui vai dar muito bom mais na frente? Eu não indico nenhum. Por quê? Porque eu estaria sendo irresponsável. Porque se a pessoa não estiver preparada, o que ela fizer, ela vai tomar prejuízo. Certo? Você tem que estar com a mente preparada. Não é nem tecnicamente. Eu costumo dizer que você tem uma fórmula da riqueza. Tá? Você tem que seguir alguns passos para você ter sucesso na sua vida empreendedora, na sua vida pessoal. Né? E um deles é você estar preparado. Você está preparado tecnicamente, você está preparado mentalmente. Primeiro mentalmente e depois tecnicamente para determinada situação. O tecnicamente nem tanto, que você pode até aprender no decorrer do processo. Mas mentalmente você tem que estar muito preparado. Eu acho que o brasileiro, ele tem que aprender a desmistificar muita coisa. Né? A questão do coach, né, foi muito vulgarizada, foi muito escrachada e foi tirado a nobreza de tudo isso, porque através deles, muitas das vezes, não é só informação técnica, ele tem que entregar de fato ânimo. E quando você... motivação, né, que chama motivacional, né? Quando você está motivado, cara... mas você, o cara motivado também, ele vai ser responsável e tal. Cara, mas é motivado para mudar a mentalidade. É outro clichê, né? Um mindset, né? Mudar o mindset. Mas é preciso, cara. Só que assim, às vezes quem está pregando isso não prega da maneira correta. Quem está sendo ouvinte disso também não tem a paciência de esperar e que seja transmitida a mensagem por completo. E aí vira um balaio de gato. Então assim, não adianta hoje você montar nada se você não estiver preparado. Entendeu? Não recomendo nem loja de açaí. Se você não estiver preparado, amigo, nem vá. Porque você sabe o que é você trabalhar à noite, final de semana, em horário antissocial. Meu irmão, muita garotada hoje se meter com isso aí só vai dar chabu, meu irmão. Não tem condições dele progredir. Vai se desanimar, vai ficar triste. Entendeu? Não, quero curtir, quero ir para um final de semana. Né? Então, assim, às vezes tem papai, tem mamãe. Eu digo pro meu menino, ele tem 22 anos, ele já tem uma empresa. Tá gravando vídeo também pro YouTube, tem um canal lá, tá dando bem, como eu te falei hoje. E eu digo pra ele, cara, pra você faltava uns 3 meninos puxando aqui, quero comer, é justamente o gato. E às vezes a juventude nem quer, nem tem e nem quer ter esse gato atrás dele correndo, né? Então, assim, primeiro o que eu recomendo é se prepare, cara. Se prepare para você... por exemplo, teve uma determinada situação que a pessoa chegou para mim, veio me pedir uma ajuda. Isso é fato, isso é real, tá? Não vou expor a pessoa. Mas essa pessoa chegou para mim, veio me pedir ajuda. Eu falei, mas por que não? Por causa disso. Falei, você sabe cozinhar? Sei. Por que você não vai fazer brigadeiro? Bota na cestinha, vai na orla vender. É doido, eu vou fazer isso nada? Deus me livre. Falei, então pronto, você não está precisando. E eu não vou lhe ajudar, porque eu quero que você sinta a dor de você não ter uma comida para dar ao seu filho. Aí você vai. Agora, por que eu devo lhe ajudar? Estou lhe ajudando. Faz brigadeiro, vai para orla. Garanto que uns 5, 10 pau por mês você vai tirar. Vai bater lá em barraca, vendendo brigadeiro, vendendo brownie, vendendo qualquer coisa. Cara, é o primeiro teste. Refazendo minha fala, o que é que eu recomendo? Faz algo com baixo investimento, tá? Porque se der errado, você aprendeu e você não perdeu dinheiro. E com baixo investimento você faz hoje. Eu acho lindo, cara. Eu pego aquelas meninas, aquele pessoal que vai nos bares, nos restaurantes vender brigadeiro, eu chamo eles para conversar. Aí fico ali conversando com eles, depois dou 50 conto, dou 100 reais a eles. Porque eu acho que a melhor maneira de você ajudar, cara, a fazer justiça social, é você ajudando o trabalhador. Né? Você falando sobre querer, tem um vídeo do Cristiano Ronaldo, acho que o Cristiano Ronaldo e não sei se é algum amigo, assistindo o treinamento do filho de Cristiano Ronaldo. E aí, eles conversando, diz, rapaz, o menino é bom, é alto, tem força, chuta bem, cabeceia bem. Aí o amigo Cristiano Ronaldo olhou e disse assim, e a fome? Será se ele tem a fome de querer vencer? Aí Cristiano Ronaldo olha assim, aí onde é que tá? Pois é. Aí descreveu aquele vídeo, né? Tipo assim, Cristiano Ronaldo vem do nada, assim, pra quem já conhece, vem da fome mesmo, no pai alcoólatra, tal, venceu, e aí tá o filho lá com melhores condições, com, aparentemente, joga melhor que o pai na infância. Só que aí tá o detalhe, e a gana, e a fome, e aquela vontade de vencer.
Aí foi quando o Cristiano Ronaldo confirmou. Aí onde é que tá? E aí, às vezes, ele vou ser dentista, sabe? E vai largar o futebol e vai. Por quê? Porque ele sabe que o futuro dele tá garantido. Eu vou ser um engenheiro, seja o que ele quiser ser, vou fazer uma faculdade disso, uma faculdade daquilo. Não vai ganhar dinheiro igual o pai? Nunca desse jeito. Mas ele já tá com o futuro dele garantido. Tá. É a história do gato. Aí vai passar correr, com meu irmão. essa, lembrando dele. O gato é danado, meu irmão. Se o cara não estiver correndo do gato, é difícil. Olha, o Breno do Quero Delivery falou assim, Fernando, eu conheço da época da gráfica dele. Amigo, você merece estar onde está. Você é um cara incrível. Olha aí. Obrigado, Breno. Fernando, qual a conquista que você tem hoje que mais te orgulha? Pode ser bens materiais, pode ser pessoal, né? Isso é relativo. Sim. É igual sucesso, né? É relativo. Tem gente que tá vendendo na feira, tá feliz pra caramba, tá realizado, tem uma família excelente e pra ele isso é sucesso. Sim. Pra você, qual a conquista que você tem na vida assim que você diz, cara, isso aqui me orgulha muito? Cara, é meio plagiando sua fala aí. Eu acho que a minha maior conquista é justamente eu conseguir, apesar de tanto sacrifício, ter criado uma família tão maravilhosa. Meus filhos são filhos maravilhosos, não são porque são meus filhos, mas são desde as minhas meninas ao meu filho mais velho. Eu consegui criar um ambiente familiar maravilhoso, sabe? Eu consegui me manter digno, com aprendizado, com honestidade. Então isso para mim é a maior conquista. Eu acho que o maior bem está aqui dentro da nossa cabeça e ninguém tira, sabe? Eu acho que é a minha maior conquista, porque eu tenho uma conquista pessoal, se você me permitir. Pode falar. Essa é pessoal, né? Eu tenho algumas, né? Mas acho que a maior de todas é essa. Eu penso um dia ainda ter uma boa fazenda, uma fazenda boa, criando gado, tá tranquilo. Esse é o meu único sonho pessoal. Mas na verdade, assim, o que é uma fazenda boa na sua cabeça? Umas 10 mil tarefas de terra, algumas 500 cabeças de gado, alguma coisa grandiosa mesmo. Sim. Isso eu penso, é um desejo pessoal que eu tenho. Que eu acho que aí você fala, poxa, é arrogância, não é pensando alto demais. Não, eu acho que você precisa ter sonhos para correr atrás, você precisa tornar as coisas tangíveis, você precisa ter um objetivo para você seguir, sabe? Aí vem a história do gato de novo, é você correr atrás do queijo. Você tem que aprender, você tem que criar esses gatilhos para você, já que não tem mais o gato, você tem que ir atrás do queijo. E você tem que botar o queijo na sua frente e você ir atrás dele. Ele tem que ser visível e atingível, né? Sim, sim. Então é isso. É um único desejo pessoal que eu tenho. Mas eu acho que a minha realização é familiar mesmo. É ter criado os meus filhos da melhor maneira possível. São filhos dignos. Eu sou um cara, modéstia à parte, digno, honesto. Cumpro com as minhas obrigações sociais, no meu trabalho, né? Entendi. Ainda falando sobre conquista, de orgulho, qual foi a sensação do primeiro lucro significativo? Não aquele que lhe dá um respiro, né? Assim, simples, mas um lucro significativo. Você diz, caramba, conquistei isso aqui. Sei lá, comprei uma moto para hamburgueria, comprei... Rapaz, assim, foram alguns cortes que foi cair na ficha. Porque assim, a empresa ela cresceu muito rápido e ela faturou muito, muito rápido, né? E assim, a primeira coisa, que é uma coisa também que é bem interessante, que quem estiver nos ouvindo também preste atenção nisso, você tem que romper a barreira da subsistência. O que é isso? Dentro do padrão de vida que você tem hoje, você tem que sair dele. Por exemplo, se você tem um padrão de vida, sei lá, hipoteticamente de R$4.000 por mês, quando você começar a ganhar 8, aí o jogo começa a virar. Só que você tem que manter o padrão de 4. Entendi. Sabe? Você saiu da linha da sua subsistência ali e você começou a ter lucro. Quando eu saí da linha da minha subsistência, cara, foi maravilhoso. Foi uma sensação absurda. E como foi que você percebeu isso? Pô, começou a sobrar muito dinheiro, sabe? Começava a sobrar dinheiro, e isso concomitante ao crescimento da empresa. Então, assim, foi maravilhoso. E realização pessoal, material, foi uma história até interessante. Foi quando eu comprei minha primeira picape, né? Eu tinha o sonho antes da fazenda de comprar uma Hilux. E nisso, chegou um determinado momento, eu já estava em Aracaju, e assim, foi algo tão assustador, cara, que eu não acreditava. Aí eu fui na Toyalex, vi lá e tal, e beleza. Aí um amigo meu chegou, rapaz, tem uns caras em Itabaiana que vendem Hilux zero. Eu falei, rapaz, como é que é? Aí eu chamei um conhecido meu que negociava com carro. Falei, cara, você que manja de carro, eu tô com medo, porque como é que vende Hilux zero sem ser na Toyalex, né? E nisso, eu fui lá com ele.
E eu fui lá pra ver, né? Eu tava sondando pra ver se ia, se não ia, enfim. E quando chegou lá, o cara chegou, não, aqui não sei o que. E realmente, eles compram uns lotes lá, que eu não sei como é que eles fazem. E eles vendem, em Ribeirópolis, na verdade, não é nem em Itabaiana. E aí ele chegou lá, tal, faz aqui o test drive, veja aí, tal. Cara, eu saí com a Hilux, ele, não, vamos fazer com a simulação aqui de financiamento. Eu falei, não, cara, eu só vim ver, não, vamos aqui, pá, aprovou. Aí, não, aí aprovou, leve. Eu falei, você tá doido, pô, não trouxe nem dele. Não, você, meu amigo, um cara desse que passa um financiamento desse, não é caloteiro, não. Você tem o dinheiro da entrada? Eu falei, tenho, mas não tá aqui comigo. Falei, não, amanhã eu vou lá pegar. Cara, eu montei na Hilux, fui embora, o colega que foi comigo voltou com o meu carro. E eu saí com o carro assim, se acreditar, cara, assim, andando na minha Hilux, nesse supetão, assim, nessa coisa assim, absurda. E aí, no outro dia, tava lá, o cara desceu no SW4 com os dentes de ouro. Aí foi lá, eu já tinha reservado dinheiro, paguei a entrada do cara. E assim, foi meio louca essa história, sabe? Porque assim, foi a sensação, cara, eu voltei dirigindo aquilo ali, eu ficava assim, tava anestesiado, cara, com aquilo. Que caramba, eu não esperava. Né? Caralho, diga aí, a alegria. Foi bem louco, a cara. Emoção. É, foi muito assim, foi uma coisa bem marcante, foi uma coisa bem louca, assim, sabe? Se você pudesse voltar no tempo, se pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente lá no início? Rapaz, pergunta difícil. Porque assim, eu acho que não faria nada. Certa vez, eu estava montando um projeto, até a Sampa Burg. Sim. Eu estava montando a Sampa Burg e a gente estava numa discussão em relação a um assunto específico. Eu e minha esposa na época. E aí eu não, vamos fazer desse jeito. E eu fiz e deu errado. E aí ela, poxa, eu lhe disse que não ia dar certo e tal. E aí eu cheguei para ela e disse, tá, precisa de um tomador de decisão. Esse tomador de decisão sou eu. E se você tivesse no meu lugar, você ia acertar o tanto que eu acertei? Então assim, os erros que eu cometi, cara, faz parte. E foi muito aprendizado. Lá no começo eu não faria nada de diferente, tá? Eu acredito que o que poderia ter acontecido, mas aí não dependia de mim, é eu ter conhecido o empreendedorismo bem antes. Que aí minha vida seria... Talvez estivesse melhor. Né? Talvez estivesse melhor do que o que, graças a Deus, já está hoje. Se eu conhecesse o empreendedorismo lá atrás, com os meus 18, 20 anos de idade. Né? Você conheceu com quantos anos? 2013, né? 2013 eu tinha aí o quê? Me ajuda, vocês que são bons de matemática, tem uns 25, né? Por aí. Mas você é de que ano? Eu sou de 82. 82 dá 18, né? É. 18 e 13, 30 e... Alguma coisa. 31. Caramba, velho. Talvez que se eu tivesse conhecido empreendedores com 20 e poucos anos... Tá bilionário. A minha vida seria outra. E naquela época, eu lhe confesso, tá? Era muito mais fácil ganhar dinheiro. Cada dia que passa tá mais difícil. Cada dia que passa tá mais difícil. Caralho. Lhe confesso. Para a nova geração aí, se prepare, porque eu acredito que é muito a velocidade da informação. A informação tá para todo mundo. E principalmente o cerco fiscal tá se apertando muito. Tá se pagando muito imposto, muita coisa, né? Ultimamente. Entendi. Antigamente era mais fácil. Entendi. Nessa toda a sua trajetória você tem milhares de clientes e já teve outros milhares de clientes. Certamente. Tem um que você diz, rapaz, esse aqui eu levo para minha vida toda. Esse aqui é marcante. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Negativo um descarado. Rapaz, tive muitos bons clientes, guardo várias histórias em todos os aspectos. Eu tenho um cliente que até hoje, se eu for lá, eles me botam para dentro da casa dele para jantar, para almoçar, como era lá no passado. Eu tinha que brigar para sair porque eu precisava terminar minha rota. E ele, as senhorinhas, muito gente boa, tinha uma senhorinha no povoado Ilha, em Itabaianinha, que ela me acolhia de uma forma espetacular. Tinha diversas outras pessoas, né? Alguns clientes que me ajudaram no início, né? Teve um cliente, Simão Dias, que me ajudou bastante no início. Um pouco complicado, mas me ajudou. Foi um dos primeiros clientes meus. A Rosana, a esposa do Alex. Acho que é meio do seu meio de mídia, Alex, fotógrafo. Ah, sei. Acho que é Rosana o nome dela. Acho que é esse nome mesmo. Acho que ela foi minha segunda cliente.
Então, assim, foi bem marcante. É verdade, ela tinha um... Pizza Cone, né? Era, isso mesmo. Ela tinha uma Pizza Cone. Então, assim, foi minha segunda cliente, acredito, né? Aí teve alguns outros, tenho muitos deles que ainda tenho amizade até hoje. Esses eu conheço, são clientes meus até hoje. Sim. Né? O seu Cícero, em Itabaianinha, um cara espetacular, maravilhoso, é meu cliente até hoje, né? Entendi. Você falou aí sobre ajuda, que algum cliente já ajudou, tal, não sei o quê. Qual foi a ajuda mais marcante da sua vida? Essa ajuda, ela pode ser financeira, conselho, ideia... Que me ajudaram? Sim. Qual foi a ajuda que você disse, rapaz, essa ajuda é uma ajuda interessante, ela é marcante, ela foi um momento específico da minha vida? Rapaz, teve uma ajuda muito significativa, que foi minha cunhada, Fernanda, que me deu. Quando a gente estava montando a lanchonete, foi uma ajuda financeira, né? Ela nos emprestou, ela nos deu 19 mil reais, porque depois ela não quis receber. Faltou dinheiro, a gente fez um projeto bem elaborado, então gastamos um pouco além do que a gente pretendia. E ela nos emprestou, depois quando eu fui pagar, ela não queria receber. E aí chegou um determinado momento que eu peguei o número da conta dela, vi o cartão dela vacilando, bati uma foto do cartão dela e simplesmente fiz a transferência para ela e mandei o comprovante para ela. Ela, vai precisar? Eu falei, não, filha, fica tranquila. Caralho, assim, que interessante. Foi uma ajuda muito boa, num momento muito, muito importante, né? Nesse processo todo, o André da Tio Luiz, né, que é um broker da Mondelez, que é da Trident, lá de Itabaiana, um ser humano espetacular, nesse momento de dificuldade também da minha vida, do atacarejo, né? Enquanto a gente estava buscando solução para o problema, né, eu não fiquei devendo a ninguém, nem atrasei boleto de ninguém. Quer dizer, por quê? Porque antes de atrasar, eu fui lá e conversei com todo mundo. E André fez assim, André era o nosso maior fornecedor na época, que a gente fazia um cross-dock. Cross-dock é uma operação fiscal lícita, legal, que a gente consegue reduzir impostos e nisso a operação se tinha na distribuidora dele, esse cross-dock. E nisso a gente devia para ele mais de $500 mil, acredito, perto de $1 milhão. E eu cheguei para o André e falei, André, eu preciso da ajuda sua, cara. Aconteceu isso, isso e isso, a gente está em dificuldade financeira, eu preciso que você me ajude. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu quero que você pegue toda a minha dívida, que eram boletos que venciam quase que diariamente, devido à quantidade de compra que a gente fazia. E eu disse, eu quero que você pegue tudo que eu devo e bote para 30, 60 e 90 dias. Eu falei, você só quer isso? Eu falei, só quero isso. E assim, para mim foi maravilhoso, porque deu tempo para a gente se organizar, pensar no que ia fazer. Eu me aliviei, minha mente. Então, assim, se o André puder nos ouvir, foi uma ajuda maravilhosa. Eu agradeço, André. André da Tio Luiz, distribuidora Tio Luiz em Itabaiana. Cara, tem momentos na vida que é melhor ganhar tempo, né? É melhor ganhar tempo para você respirar, para você entender e tomar a melhor decisão, né? Entendi. Eu sempre falo com alguns empresários, acho que eu falei com 2 aqui no podcast, um vídeo que me chamou muita atenção. Esse vídeo é mais até para entender a mentalidade, o momento, a problemática das coisas, a pressão das coisas. Então, um vídeo que eu vi, que esse cara, eu acho que ele é executivo, trabalhou com alguns bilionários, inclusive com o Silvio Santos. E aí alguém chegou para ele e disse assim, cara, o que é que as pessoas de sucesso têm em comum? Aí ele disse, conseguir dormir em meio à guerra. É suportar pressão. O que você acha dessa fala? Pelo que eu vi, você já concordou. Teve nesse período de dificuldade lá no início do açaí, como eu digo, foi minha primeira crise financeira, porque a gente ficou devendo muito, não passei um ano para começar a ter resultado e tendo que fazer uma operação caríssima de logística, enfim, várias coisas, tirando de um segmento pequeno, porque açaí não é barato. Açaí é uma coisa absurda, é muito caro. Só para você ter ideia, hoje uma carreta de açaí é $500 mil. Então, assim, é coisa muito pesada. E ali foi uma situação bem, bem complicada financeiramente para mim. E ali eu entendi, eu comecei a botar em prática. Tinha um ditado e eu aprendi mais 2. Um eu construí. Que os problemas só tem o tamanho que a gente quer dar a eles. Problemas são feitos para serem resolvidos, não para nos estressar. E se tem solução, não precisa se preocupar. Se não tem solução, não precisa se preocupar. E eu comecei a meditar nisso. E é interessante que a minha esposa, ela começou a dizer, pô, mas você tá virando manhoso, você não quer pagar as dívidas, você não tá preocupado.
E eu trabalhando feito um condenado. Só que ela não entendeu, de eu não estar ali chorando junto com ela, lamentando tudo aquilo. Ela não entendeu que eu não estava sendo irresponsável, porque para ela eu teria que estar chorando e lamentando. Mas não, eu estava trabalhando muito mais do que eu já trabalhava. E essa era a maneira de resolver, a maneira lógica de se resolver. Então, assim, foi um desafio convencê-la que eu não estava sendo irresponsável. E lhe confesso que até mesmo me convencer. Chegou num determinado momento, eu nessa meditação, eu absorvi tanto isso que de fato eu não me preocupava mais. Eu disse, caramba, eu não estou me preocupando. Será que realmente eu vou ser irresponsável de não pagar minhas dívidas? Eu lembro que a gente financiou uma câmara frigorífica, uma senhora de Aracaju, que eu não lembro o nome dela, e eu teria que pagar R$2.000 por mês a ela. E não tinha o dinheiro para pagar. Mas todo dia, do dia do pagamento dela, eu ia lá no prédio dela, ela morava ali vizinho acho que é o McDonald's, ali naquela ponta ali no Shopping Jardins, que tem o Pão de Açúcar, o Sam's Club, e acho que ali é McDonald's ou Burger King, eu não sei. E todo dia, no dia do pagamento dela, eu ia lá e levava o que tinha. Eu levava R$200, eu levava R$300 para ela. Ela esbravejava. Quando eu cheguei para ela, não lembro, ela tinha um nominho curtinho, eu não lembro o nome dela. Era um nome tipo Eva, um nome bem pequenininho, Edna, um nome bem curto. E eu cheguei para ela um dia e disse assim, dona fulana, entenda uma coisa. Quem não quer pagar, R$1 que paga é prejuízo. Se eu estou aqui todo dia no dia do seu vencimento, trazendo, eu estou lhe dizendo, estou trazendo o que eu posso. Infelizmente, as coisas não foram como eu planejava. A senhora tem razão, me perdoe, mas eu não vou deixar de lhe pagar. E chegou determinado momento, quando a coisa deu certo, eu fui lá e paguei ela tudo de uma vez. Então, assim, foi desse jeito, né? Tem história, né? Tem história. Tem história e, assim, é nítido o seu rosto de mais... de superação mesmo. Tipo assim, são histórias que passou e não são histórias que ficaram feridas, que ficou nenhuma mágoa e tal. Percebe-se que superou no sentido dessas crises de empresa, questão financeira e tudo mais. Hoje percebe-se na sua cara que, graças a Deus, foram todas superadas. Você falou logo no início, eu não queria até deixar para o início, sobre a perda da sua esposa. Sim. Que eu acompanhei ali nas redes sociais, por te seguir, e até tem algumas perguntas que já foram respondidas por ela, maior perda e tal, e eu percebi, né, que você citou perdas do atacarejo e a dela como seus piores momentos, assim, da vida. Sim. Cara, um tempo já passou, né? Um tempo já se passou desde que ela nos deixou. E qual o aprendizado ou o sentimento de hoje que você olha assim, tipo assim, é guerreira, né, pô? Passou todas essas... e ali do lado, não largou em nenhum momento. Qual o sentimento hoje que fica em relação a isso? Cara, primeiro uma lição. Eu acho que a lição que é dentro da pergunta também anterior que você fez, eu acho que uma lição que a gente tem que tomar eu acredito que ela absorveu muito esses problemas que nós tivemos. Ela levou muito para ela, sabe? E eu acho que isso, talvez, em terapia eu até me livrei disso, porque, de certo modo, por eu querer entregar o melhor à minha família, eu expus ela a essas situações. E eu me culpava por isso. Era uma culpa que eu carregava. De certo modo, ainda a gente medita em cima Sim. disso, sabe? E a lição que eu acho que... E assim, por quê? Porque eu atribuo muito do problema que ela teve ao estresse absurdo, ao estresse intenso que ela sofreu ao meu lado. Coisa que eu estava mais preparado mentalmente para não sofrer tanto, né? E ela, como era nosso financeiro também, ela era a chefe do nosso financeiro, ela sentia na pele, né, todo esse problema financeiro que nós passamos, que não é um problema simples, né? Para pessoas simples, como nós éramos, como nós somos, na verdade, e ainda eu me considero um cara extremamente simples, tranquilo. E você do nada está numa situação daquela, devendo absurdo, contrair uma dívida de 2 milhões, para quem nunca teve dívida nenhuma, não sei, um cartão... Sim, comparado a isso. Dívidas controladas, dívidas normais de uma pessoa física. Eu acho que a primeira lição é essa. Não importa o que venha, cara, você não absorva. Vida a gente só tem uma, trabalho pra caramba, ter responsabilidade, sabe equilibrar, fazer justamente isso, equilibre, tá? Eu acho que é a primeira lição. A segunda, a gente tinha um projeto de morar fora do país. Em dezembro passado agora era pra gente estar morando em Portugal.
né? Mas infelizmente, devido à circunstância, a gente não fez isso. Mas esse projeto já era mediante as dificuldades que nós passamos lá no passado. Então, assim, a gente percebeu que a gente precisava viver mais, né? A gente tem uma empresa sólida e a gente ia usufruir disso, a gente ia morar fora do país. Eu queria que minhas filhas se criassem, passassem uma temporada fora do país. A início ia ser Portugal, depois meu pai é português, né? Eu sou descendente de português, que é uma história para outro podcast, que é meio longa, que eu descobri meu pai tem 6 anos só. Então, assim, é outra história. Caramba! É outra história interessante, muito interessante, muito interessante. É a história de novela. Se quiser contar, digo, ainda está preparando. Pra gente não se estender. E a ideia era a gente morar em Portugal, né? Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que a gente, independente de qualquer correria, cara, usufrua da sua família, usufrua da sua vida, sabe? Eu acho que dá para fazer, dá para fazer em paralelo. Eu aprendi com a vida que o segredo dela é equilíbrio. Você tem que estar equilibrado é melhor para você, você vai ser mais feliz, sabe? Porque assim, a gente viveu muito tempo trabalhando, a gente não conseguia viajar tanto. Na lanchonete mesmo, a gente trabalhava em horário social, a gente não ia para aniversário, não ia para casamento, porque a gente estava trabalhando, sabe? E quando a gente conseguiu ter alguma coisa, a gente não pôde, porque a gente não estava bem emocionalmente, porque a gente não, enfim, talvez a gente viajasse se sentir responsável, porque veio a dificuldade. Logo quando a gente começou a ter ascensão, veio as dificuldades. E eu acho que é isso, são 2 lições: não absorva os problemas e vá curtir sua família em paralelo do seu sucesso, tá? Não esqueça. Eu tenho um ditado, que eu digo que é o seguinte: minhas empresas trabalham para uma empresa maior, que é a minha família, tá? Minha esposa até, ela se sentia meio que, não vou dizer inútil, mas porque ela não estava dentro, literalmente, da minha operação. Ela ia lá, só comandava o financeiro, passava uma horinha ali, via como é que era a operação do nosso financeiro. Ela é totalmente, quase que automatizada. Então, tem as meninas lá que tomam conta do nosso financeiro, ela só fazia, ela só auditava, digamos assim, lá o nosso financeiro. E ela se sentia ociosa, tá? E eu cheguei para ela determinado dia, e eu disse para ela: Érica, você faz algo que eu não sei fazer. Ela: o que é? Eu falei: você cuida da minha maior empresa, que é a minha família. Se eu tivesse aqui, não daria certo. Se você tivesse lá, talvez também não daria certo. Então, nós estamos nos lugares corretos. Não se sinta inútil, não se sinta não produtiva. Você está cuidando da nossa maior empresa, porque todas elas trabalham para essa, que é a nossa casa, nossa família, né? E eu só fui entender isso diante das dificuldades que eu passei. E você jovem, você empreendedor, você que está ralando para caralho, tudo bem, dê o sangue, se esbagace, 1 aninho, 2 aninhos, é preciso para dar alavancada, mas depois, cara, recua um pouco, recua sua mente e continue trabalhando para caralho, mas tem um tempo ali com a sua família, tem um tempo de qualidade, sabe? Eu acho que são os aprendizados que eu tomei da vida. Eu ia finalizar até com uma mensagem que você pudesse passar para a galera, para empresários, para a juventude que quer empreender. Eu percebi que você já deu uma mensagem, né, final, mas se você pudesse passar, como é que eu posso dizer, pudesse juntar todos esses aprendizados em em uma frase, ou uma frase um pouquinho maior, um recado para essa galera. Meus amigos, o que eu posso dizer para você, para essa juventude que está aí na guerra, né? Não se detenha muito ao que vocês estão ouvindo hoje, tá? Trabalhe igual seu pai trabalhou, aproveite a sua facilidade com tecnologia, mas nunca esqueça da maneira que seu pai trabalhou. Trabalhe igual a ele, mas com as ferramentas que a gente tem hoje, que vocês sabem mexer. Entenda, aquela máxima que eu disse lá no passado, entenda que lá em cima está para todo mundo, tá? Eu sou exemplo disso. Você não precisa ser herdeiro, você não precisa roubar ninguém para ser rico, tá? É só você batalhar. É só você entender que lá está para todo mundo e você vai achar o caminho, tá? Se dedique. Radar ligado 24 horas. É uma máxima também que eu tenho. O que é que acontece? É oportunidade. Você tem que estar olhando. Puxa, água mineral. Pô, bacana. Será que se montar uma água mineral dá certo? Será que isso dá certo? Então, assim, várias coisas vai cruzar o seu caminho, vai cruzar a sua mente. Você pega ela aqui, analisa, não deu certo, devolve ao universo. Veio outra, você pegou, tal. Isso aí é radar ligado. Porque uma hora algo vai cruzar a sua frente, tá?
Não se detenha, seja empreendedor seu, da sua vida. Uma das coisas que eu... não me interprete mal, tá, gente? Preste atenção no que eu vou dizer. Uma das coisas que eu acho que a faculdade prejudica o jovem é que ele acaba... Não é bem que prejudica, tá? Mas vocês vão entender. É que ele acaba se fechando, sabe aquele tapume que bota em animal? Sim. Ele só quer ver para aquilo, cara. O cara passa 4 anos, 5 anos, 6 anos dentro da faculdade e ele só quer fazer aquilo que ele estudou. E muitas das vezes diversas outras oportunidades cruzam a nossa frente e o cara não pega, porque ele só quer fazer dentro da área dele, sabe? Eu acho que a gente tem que ser útil, cara. A gente tem que ser produtivo desde criança. Produtivo, como é que é produtivo criança? Quando criança? Estudando, cuidando da sua saúde, brincando, sendo feliz, sendo construído um adulto produtivo no futuro, sabe? Então, assim, quer estudar? Vai estudar. Tem oportunidade de estudar? Vai estudar. Eu não tive a oportunidade de estudar. Eu estudei até a 6ª série do Fundamental. Eu tenho muito orgulho em dizer isso, mas a vida me ensinou muito, sabe? Então, assim, depois eu terminei o ensino fundamental com EJA. Com EJA não, com aquela prova do DR, que fazia aqui, né? Terminei o médio também com a mesma prova, né? Então, assim, mas talvez se eu tivesse feito uma faculdade, eu não estaria onde eu estou, sabe? Eu queria estar cursando naturalmente, fazendo o que eu estudei, né? Então, assim, é mente disruptiva, sabe? É vocês entenderem isso. Ficar atento às oportunidades. Ser trabalhador igual seu pai, né? Lidar com a tecnologia que você tem hoje. Não seja preguiçoso, cara. Tá? É vida equilibrada, é diversas outras coisas, mas acho que o princípio é isso. Eu tenho, só para finalizar, eu digo que eu tenho a fórmula da riqueza. Pronto, eu ia deixar para o final do final, porque você falou umas 2, 3 vezes. Sim. Eu não vou perguntar agora, não, para não já entregar, mas no final ele só vai sair daqui se ele falar sobre a fórmula da riqueza que ele tanto cita. Existe a fórmula, mas você tem que estar disposto a cozinhá-la, né? Sim. Então, assim, aí é complicado. Umas eu já disse aqui, né? Mas, assim, são os passos. São 4 passozinhos que eu digo. Primeiro, é você ter essa consciência que lá em cima está para todo mundo. Você precisa encurtir isso na sua mente. É aquela velha máxima, mais uma vez, de mudança de mindset, que muitos criticam, que muitos falam, mas isso é fato. Você tem que mudar sua mentalidade e entender que lá em cima, seja onde que você quiser chegar, você consegue. Tá? Se você atirar lá em cima, porra, e acertar o meio, já tá bom. Mas se você acertou o meio, beleza, mas você tá vivo, tente subir de novo. Entende? Entendi. Então é isso. É você entender que lá em cima tá para todo mundo, certo? Ache um segmento bacana, radar ligado, caça esse segmento para você ir. Se prepare tecnicamente para você conseguir atingir o que você quer, certo? E tem uma 4ª que eu não lembro. Mas é basicamente isso. A história é essa. É você ligar o seu radar, é você entender que lá em cima para todo mundo, você se preparar tecnicamente, buscar oportunidade e a coisa vai acontecer. Não tem segredo. Mas o principal é a mudança de mindset. Show. Vai ser palestrante daqui uns dias, não? A gente tem um projeto voltado mais ao pessoal do açaí, né? A gente quer fazer uma consultoria com eles, a gente quer trazer eles para um novo nível. Sim. Já está em desenvolvimento. Palestrante por consequência, mas não palestrar exatamente. Mas eu acho que dentro do meu segmento a gente vai fazer uma consultoria. Vai ter alguns workshops que naturalmente eu vou palestrar, mas é mais voltado à minha área, né? Entendi. Talvez lá na frente, eu não sei, mas eu não tenho muita vocação para isso, não. Eu fico meio... Aqui eu não sei o que foi que você me deixou um pouco mais tranquilo, mas eu participei de um podcast há um tempo atrás que eu fiquei bem nervoso, né? Oxi. Aqui eu tô bem tranquilo. Não, aqui a gente se esforça para ficar o mais natural possível, entendeu? Até risada e gesticular. Eu não sei se eu consegui. Não, fica desse jeito. Ele disse que ia... Porque antes de começar, a gente tava batendo um papo e eu elogiei ele. Eu disse, caramba, velho, você diz aí que fica nervoso, mas... Aí eu falei, né? Pô, você tem que palestrar, sua oratória é boa, tá? Ele disse, é porque não tá gravando. Continuou gravando e ele do mesmo jeito. Eu disse, aí, tá vendo? Eu dei uma mini palestra ao pessoal... Tem o pessoal da igreja, né? Sim. E lá eu fiquei muito nervoso, sabe? Porque eu tava na frente, talvez... Sim. Né? Então, assim, muita gente olhando assim, né? Muita gente olhando, eu fiquei muito nervoso. Aqui eu tô mais tranquilo. Aí tá tranquilo. Galera, você que tá aí assistindo, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha aí. A live fica salva. Tem muita gente que assiste durante o dia, ouve, né, durante o dia, ou assiste também. Eu gostaria de agradecer muito aí a sua
participação. Tem um aqui que eu conheço, cadê? Vlog do BS, aqui é Breno. Sim, BS gravação. BS aqui, Fernando é um ser iluminado, só quem conhece sabe o quanto esse cara é especial. Obrigado. Sou muito seu fã, amigo. Aí eu acho que esse é Giocondo, Giuliano. Sim. Fernando, quem conhece a tua história admira. Prazer imenso hoje chamá-lo de amigo, tê-lo como inspiração e ajudar nessa caminhada. Grande abraço. Rúbia Moizinho. Parabéns, usufrua a vida. Show. Galera, Manuel falou, aí tira o meu chapéu. Eu tenho certeza que na sua mente já tem o dia, a hora que pode acontecer. Eu acho que era sobre o planejamento. Você falou aí que tem algo para lançar. Galera, muito obrigado. Eu agradeço mais a sua audiência. Eu agradeço de verdade a Fernando. Confesso que eu já tinha uma expectativa e ele conseguiu superar essas expectativas. Pô, fico feliz. Boas histórias, uma boa conversa. E eu sempre finalizo falando. Porque tem gente que fala, Relan, mas o podcast é curto, tal. Gente, eu não posso gastar todas as minhas armas. Porque a gente sabe que histórias como essa, eu sei que tem muitos lugares, mas a dele é a dele e é uma história que eu sei que você gostou, eu gostei pra caramba, me inspirei, deu pra dar uma motivada, como se zerasse o nosso dia e vida que segue, vamos pra cima. Muito obrigado, Deus abençoe, sucesso pra vocês, galera.